Quando a gente está falando de marketing da diversidade, eu entendo que quando a gente traz esse termo, a gente se refere a desenvolvimento de produto, a estratégias mais conectadas à área comercial. Agora, falando de comunicação institucional, né, falando de uma agenda positiva de marca, que é onde a gente aqui na TCL transita mais, então a gente está dizendo do fato da empresa não só desenvolver as ações, implementar as ações, mas saber comunicar essas ações também, né? Então, acho que a comunicação ela se torna um pilar importante nessa estratégia, na sua opinião? Total. Inclusive, nessa pesquisa da Gartner que eu mencionei, ela traz a experiência da dor. E uma das coisas que eles fizeram duas coisas importantes nessa linha da comunicação. Primeiro, que é criar uma mensagem clara e direta, prática, para que todo mundo entenda daquilo que está sendo falado, né? Que então é o Adobe for All. Então você vê a Adobe for All, ela tá ali, clara, simples, fica na boca de todo mundo, fácil de você entender o que você quer dizer. E a segunda estratégia deles é a comunicação, que eles falam, comuniquem o tempo inteiro para todo mundo, com autenticidade em todos os seus meios, né? Então, se você quer garantir que as pessoas saibam não só a sua estratégia, mas como elas precisam agir em relação à diversidade, equidade e inclusão, a comunicação ela é fundamental dentro dessa perspectiva, né? Então, por isso que a gente falamos muito de marketing da diversidade, mas você tem um marketing interno, né? Também, então, esse marketing da diversidade internamente, ele é fundamental para garantir essa perenidade, essa, como é que eu posso dizer? Longevidade, a sustentabilidade desse tema dentro do dia a dia. E não é só quando eu vou falar de diversidade, equidade e inclusão. Quando eu vou falar de um benefício, vou fazer um e-mail corporativo, vou fazer uma newsletter, vou comunicar uma ação que é importante para todo mundo, sabe que a comunicação interna ela é fundamental, né, para passar a mensagem daquilo que está sendo discutido, transmitir a cultura, e aí é pensar como que essa mensagem está sendo construída. De novo, ela está sendo acessível, ela está sendo inclusiva, ela está sendo representativa, as pessoas estão conseguindo não só se enxergar, mas também entender essa mensagem, se conectar com ela. Por isso que diversidade, equidade e inclusão ela não é uma área, ela é transversal a todas as áreas dentro da empresa. Então, se eu vou comunicar, ela precisa ser parte ali do meu dia a dia para conectar com as mais diferentes pessoas. A gente olha hoje, por exemplo, para as gerações, né, que é uma grande temática que tem crescido dentro das empresas. O que funciona para uma geração, às vezes não funciona para outra. Então, será que a gente está ampliando o nosso leque de canais de comunicação? Será que a gente está conseguindo chegar em todo mundo? Então não é só sobre, né, por isso que eu falo, não é só sobre gênero, sobre orientação sexual, é sobre todo mundo, porque as gerações elas também é um tema extremamente relevante dentro. A gente tem hoje 4 gerações trabalhando juntas e elas não se comunicam da mesma forma, elas não recebem a mensagem da mesma forma. Então, como que a gente está se comunicando? Às vezes eu preciso de um e-mail mais formal para me comunicar com uma outra geração, mas preciso de uma outra forma mais rápida, mais fluida, mais informal, até para me conectar com essas novas gerações. Então é pensar, é a mesma mensagem, mas como é que eu estou transmitindo elas? Eu só vou ter esse olhar se eu estiver pensando nisso. Senão eu vou estar ali fazendo sempre a mesma coisa, chega num público, mas não chega no outro, né? Então por isso que a gente fala que tem que ser transversal e esse olhar amplo, ele agrega para todo mundo. Você acha que a gente pode dizer que um programa, uma cultura, uma gestão com a lente da diversidade e inclusão, necessariamente ela também tem que ter a lente da comunicação? Nossa, eu acredito nisso, você acredita? Eu acredito muito nisso, né? Tanto que eu acho que dentro da minha experiência, principalmente na JLL, foi um trabalho ali muito próximo com o time de comunicação e marketing, para a gente poder fortalecer, principalmente porque se eu pensar na estrutura da JLL, por exemplo... É gigantesca. É gigantesca. E a maioria das pessoas não estão no escritório, elas estão nos clientes. Então, como é que você passa essa cultura da empresa que não está ali no seu dia a dia? Ela está vivendo também uma outra cultura, que é a cultura desse cliente. Então, pensar a comunicação para poder chegar, né, nessas pessoas, ela foi fundamental. E aí, por isso que eu falo de vários canais de comunicação, porque a gente tinha newsletter, tinha rede social interna, mas tinha um Instagram corporativo da empresa. E muitas vezes a gente chegou nessa pessoa, né, nesse funcionário, nessa funcionária, nesse colaborador, nessa colaboradora,
pelas redes sociais, né? Então, por isso que essa estratégia de comunicação, ela é fundamental e não é da área de diversidade, né? É a área de comunicação e marketing que vai pensar nisso, e a área de diversidade é esse apoio que vai ajudar a traduzir esse mundo, vamos dizer assim, né? A traduzir essa nova visão para as ações corporativas.